Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso neurotreinamento para recuperação. Hoje a gente vai continuar o nosso bate-papo. Ontem, na nossa aula presencial, a gente falou sobre as questões relacionadas ao tempo, a responsabilidade e tudo mais. Todas as nossas aulas é um convite para você pensar de outra forma. Qualquer aula que você for assistir nossa, sempre vai ter esse convite de você olhar de uma maneira diferente. Nosso trabalho, ou a nossa abordagem, ela não tem objetivo de colocar você dentro de uma caixinha, mas que você olhe fora dessa caixinha. Quando a gente fala sobre recuperação de drogas, a gente já escutou de tudo. Tem muitas coisas que a gente ouve sobre questão de recuperação de drogas. E a gente entende que isso está bastante atrasado. Por quê? Porque as pessoas não estão se recuperando. Muita gente vai e volta, vai e volta, vai e volta e não sai. Quando você ouvir tudo isso que a gente está falando aqui, você vai começar a olhar diferente. Beleza? Então, aqui nessa aula hoje, eu quero que a gente faça uma reflexão sobre responsabilidade. Não responsabilidade como um peso, né? Como algo que, responsabilidade, né? A gente não gosta muito disso. É natural, mas como uma chave que pode me dar uma liberdade interior, né? Então, você imagina, quanto tempo você vem lidando com os desafios da sua vida? E nesse momento agora você está sendo convidado para olhar de outra forma e entender esse negócio de responsabilidade sem um peso. Legal? Então vamos lá. Vocês estão aí começando agora, quem já está ouvindo uma aula pela primeira vez, de tudo isso é bom a gente dar um tempo assim para a gente entender. Esse trabalho aqui é mais sentido que entender. Você pode pensar que é o seguinte, o mundo aqui fora, quando você olha o mundo, aonde você está aí agora, né? Você não tem controle, o que os caras estão fazendo lá na cozinha, o que estão fazendo na enfermagem. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle o que a gente está sentindo aqui dentro. Então hoje a gente vai explorar esses ensinamentos para a gente mergulhar nessa ideia, porque isso dá um conforto, pelo menos para mim. Tudo que eu falo para vocês aqui, eu estou vivenciando. Por quê? Porque, eu quero viver cada vez melhor, cara, entendeu? E eu acredito que as outras pessoas também possam fazer isso, desde que elas saibam sobre isso. Porque se ela não souber, uma pessoa não pode ser condenada se ela não sabe, ela é ignorante. Ignorante não no termo porque ela é, mas ignorante porque ela não sabe. É a verdade que pode nos ajudar a gente ver de outra maneira, ok? Então, para a gente começar a entender isso, a gente precisa entender também que o que a gente vê no dia a dia, no mundo, né? A gente não controla. A gente o que você consegue controlar na sua vida? Pensa aí, o que você consegue controlar? Enquanto isso eu tomo minha água. A água tem que tomar pelo menos 2 litros por dia, viu? Para manter o nosso cérebro aqui, girando, beleza? A gente não pode, as circunstâncias externas, as pessoas, os eventos, o que acontece. Será que a gente tem poder de controlar isso? O que vocês acham? Não estou ouvindo vocês. O que vocês acham? Então, olha só. Quando a gente busca o controle dessas coisas externas, né? Por exemplo, o controle para poder usar droga, o controle para ficar deprimido, o controle das coisas, a gente não consegue. É uma ilusão essa ideia, mas a gente acredita. Todas as vezes que você foi usar drogas, todas as vezes que você foi fazer alguma coisa, beber, fumar, jogar, tudo isso foi buscar o controle de uma situação externa, né? Então, isso gerou para você, ou gerou para nós, ou gera uma fonte inesgotável de frustração. O segredo para você se manter frustrado é você querer controlar alguma coisa fora de você. Certo? Isso, quem anota aí, anota isso.
né? Porque isso é um código importante. A vida, na essência da vida, ela é um fluxo constante de mudança. As coisas mudam muito rápido. Muda sim. Você já pensou se você querer controlar as coisas? Se você seguir um fluxo, é muito mais fácil, né? Para você ter uma ideia, imagina você planejar alguma coisa, sei lá, planejar um piquenique, vai. Você vai sair com os seus filhos, com os seus netos, ir para a praia, né? Um dia de sol e tudo mais. De repente começa a chover. Você pode controlar a chuva? Ou não vai chover? Você pode controlar? Não, você não pode controlar a chuva. Mas você pode controlar a reação que você tem diante do que está acontecendo. Você pode escolher começar a ficar reclamar, a se frustrar, ou se adaptar, buscar um plano novo. Peraí, o que a gente vai fazer, né? Faz sentido isso? Na sua vida, ou na minha vida, quantas vezes a gente gastou tempo, às vezes ficando para baixo, reclamando porque as coisas não deram certo. Hoje você, de repente, deve estar... alguma coisa não deu certo. E aí? Você está tentando se adaptar, buscando um novo plano, ou você está querendo bater de frente para mudar a situação? Porque a situação não vai mudar, né? Então, o controle não está na resposta. O controle não está na resposta, né? Também não está no evento. Aliás, o controle está na resposta, não no evento. O controle está na resposta que eu dou diante do evento chuva. O controle está na resposta que eu dou no evento recuperação de drogas, internação. Essa é a resposta. Não no que está acontecendo, certo? A verdadeira sabedoria nossa, ela reside nessa parada. De a gente reconhecer que eu tenho limites, né? Eu tenho limites. Então, eu preciso focar naquilo que eu posso influenciar. Não focar naquilo que as pessoas não tá fora de mim. O que eu posso influenciar? Eu posso influenciar os meus pensamentos. Eu posso influenciar meus pensamentos. O que eu vou pensar? Eu posso influenciar as minhas emoções, né? E, consequentemente, as minhas ações. O que eu vou fazer diante disso tudo? Isso é muito importante. Beleza? Ficou claro isso? Depois você dá uma revisada para dar uma olhada. Porque responsabilidade nada mais é do que o poder que eu tenho de escolher. Se eu pudesse resumir, o que é responsabilidade? Responsabilidade é o poder que eu escolho diante do que está me acontecendo. Eu fiz uma viagem agora, vou fazer uma viagem amanhã de 400 quilômetros. Eu podia mandar alguém fazer para mim, mas eu tenho que fazer, tenho que ir lá fazer. Por quê? É minha responsabilidade se eu quero resolver essa questão. Então, não é responsabilidade, não tem nada a ver com culpa, né? Porque quando eu vejo, eu tenho responsabilidade de cuidar da minha recuperação, parece que eu sou culpado, né? E um peso também, vira um peso. Então, se eu reconheço que é o poder que eu tenho sobre a experiência, sobre a minha experiência interior, é o que eu estou vivendo no interior, esse é o poder que eu tenho sobre aquilo que está aqui dentro de mim. É a capacidade que eu tenho de escolher se eu vou responder de forma exagerada, vou brigar porque está acontecendo isso, certo? Ou eu vou assumir a dianteira, as rédeas da minha cavalgada interior. Porque às vezes pode ser que você vai ter que... Você está aí, você sabe, sozinho, pensando, olha, como é que eu estou me sentindo? A todo momento você pode fazer isso, né? Às vezes a gente pode pensar nisso, às vezes a gente percebe. Dentro da clínica, a gente percebe. Às vezes tem pessoas que levam numa boa, né? Estão passando por uma dificuldade como essa, mas, ela vê de um jeito. Ela não fica se culpando, ela vai lá e, né,
Várias de vocês aí, eu não vou citar nomes, mas eu vejo vários de vocês que vão lá, tentam dar a volta, nem sempre estão, mas fazem isso, né? E outros que se entregam realmente para mudar a situação. Não, tem que falar com a minha mãe, eu quero isso, pai, não está certo e tudo mais. E isso é a ideia de eu mudar as pessoas. Então, um se entrega, de repente, ao desânimo, à culpa, à inércia, não vou fazer nada, né? E a outra, apesar da dor, ela escolhe encarar a situação como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, buscar novas alternativas. Você decide o que você quer fazer, percebe? Se você quiser ficar na dor, na culpa, mas você pode escolher ficar, sabe, uma situação, uma oportunidade. E eu acredito, você não vai ouvir, no Brasil, você não vai ouvir pessoas falando sobre recuperação de drogas da forma que eu estou falando. Não vai, definitivamente não vai. Tem muita gente que fala sobre recuperação de drogas te dando um peso, falando que você é dependente, que você é adicto, que você não sei o quê. Sabe? A diferença da nossa responsabilidade, que a gente está falando aqui, é que cada um assume a sua responsabilidade sobre a sua vida interior. Não estou dizendo para você assumir a responsabilidade dos outros, mas a responsabilidade com você. Pensa bem nisso. É muito importante que você guarde isso, sabe? Porque você está tendo a oportunidade aqui de ouvir um cara que está experimentando isso, sabe? Eu não estou dizendo que é verdade isso, porque eu quero que você experimenta. Não é, eu não sou dono da verdade. Mas é tipo o insight que a gente tem, né? A liberdade interior que a gente tem não é a ausência de não ter desafios. Você vai ter desafio, certo? A liberdade interior não é você não ter desafio, você vai ter. Mas é a presença da consciência da escolha. Ou seja, eu sei que eu posso escolher. Não é todo mundo que tem isso não, brother. Não é. Não é todo mundo que tem isso. É tão importante a gente entender isso, porque, isso salva a minha vida. Sabe? É a capacidade que a gente tem de criar um espaço. Presta atenção. Você vai criar um espaço entre o estímulo e a reação que você vai ter. Entendeu? Olha só, vem a vontade de usar drogas, eu não vou no estímulo, eu não vou na reação, sabe? Eu dou um espaço, eu permito para mim agir com sabedoria, com equilíbrio. Cara, isso é tudo muito bom, isso, é muito bom, entendeu? Anota isso porque é importante, tá bom? Fica aí a dica desse insight aí pra gente falar mais depois disso. Individualmente, de repente, a gente vai conversar, né? E falar um pouco mais disso aí. A minha ideia sempre é que você cultive o seu... Eu sempre faço uma analogia, aprendi muito isso também, de a gente ter um jardim interno, né? Se o mundo o mundo exterior é um jardim, né? É um jardim que a gente não pode controlar. É totalmente... não tem controle nenhum, né? A gente não pode controlar, nós não podemos controlar nada do que está acontecendo aí fora. Agora, o nosso interior é um jardim que a gente pode cultivar, sabe? A gente pode cultivar com dedicação. Todo dia a gente vai ter que gastar um tempinho. Porque eu posso ficar perdido lá fora, batendo cabelo, andando pelos jardins dos outros. Mas e o meu jardim interior? Como é que eu cuido? Então, o convite que eu estou fazendo para você é olhar para dentro, sabe? Começar a investigar os padrões de pensamento. O que é padrões de pensamento? Como é que eu penso quando alguém me fala alguma coisa? Quando eu tenho raiva? Quando eu tenho medo? Sabe? Quais são os padrões que eu tenho de pensamento, de emoções e de comportamentos também, né? Porque de repente a gente tem padrões. A gente ficou ali. Se eu não conheço como funciona isso, como é que eu vou reagir, né? Então, quais são as sementes que eu estou plantando no meu jardim interior aqui dentro? Que tipo de semente? É semente de alegria? De paz? De compaixão? Ou pode ser semente de raiva, de medo,
de inveja. Porque a todo momento a gente está semeando. A gente semeia por meio dos pensamentos, das nossas emoções, né, dos nossos comportamentos, a gente está semeando. E aí? Então, essa ferramenta de cultivo interior, né, como eu vou ficar comigo e tudo mais, é importante. Existem várias ferramentas que a gente utiliza. A respiração mesmo que vocês fizeram antes de começar a reunião é uma ferramenta, né? É uma respiração consciente, né? Nós podemos evoluir aí para a prática de meditação, né? Que é um negócio mais elaborado de repente, mas vocês podem já começar a transitar nessa área. Me auto-observar. O que eu estou fazendo? Como é isso? Fica se olhando. Esse é o poder de você, o poder do observador. É uma ferramenta fundamental, né? O contato com a natureza, sabe? Aí você está num espaço de natureza. Sai descalço aí, fique perto de uma árvore, ou na grama mesmo aí. Fique em contato, ouvindo o barulho da natureza, o canto dos passarinhos. Sabe? Essas práticas, elas ajudam a gente a silenciar a nossa mente e a gente se conecta com a nossa essência, sabe? E aí a gente pode começar a cultivar essas coisas que eu falei aí, sementes de alegria, de paz, compaixão, porque só o fato de eu estar ali, ó, em conexão com a natureza, cara, a gente não se criou, né? Então você imagina, a gente está em contato com algo maior do que nós, né? Então é muito importante isso, ok? Eu acho que fica também para nós a ideia que esse bate-papo que a gente está tendo aqui não é algo que você vai ter um dia e vai terminar. A transformação interior é um processo contínuo. Eu estou aqui, ó, esse livro é o que eu estou lendo, né? Engenharia Interior. Estou apaixonado dele, estou quase na metade dele. Que traz essas ideias todas. Fora isso, eu escuto, às vezes, vou, né? Porque é isso que vai fazer a gente ter paciência, ter disciplina, ter autocompaixão. Compaixão com a gente mesmo. A cada dia, sabe? A gente tem a oportunidade de escolher que sementes que a gente vai plantar no nosso jardim interior, sabe? É assim que a gente vai criar uma vida mais plena, mais significativa para todo mundo, para nós, evidentemente, e para as pessoas que estão ao nosso lado. Você e eu, nós podemos ser um divisor, o antes e o depois. Depois que você começar a coisar essas coisas na sua vida, pô, você vai ter um significado tão grande, porque você vale muito, nós valemos muito, sabe? A tecnologia que nós temos é muito grande. Então eu quero, tem 2 minutos aí para terminar a nossa aula, eu quero convidar vocês a pensarem mais sobre isso, né? Fazer uma reflexão mesmo nesse sentido, fazer um resumo de tudo isso que a gente está falando, essa visão de responsabilidade sem peso, sabe? Eu não quero em nenhum momento jogar o peso da responsabilidade que você tem que transformar a sua vida. Na verdade, não é isso que você precisa fazer, né? Na verdade, a transformação ela é algo gradual e tudo mais, e vai acontecer. Você já não está nesse processo, está nesse caminho. Não se cobre muito, mas olhe lá para dentro, porque você vai se lembrar que a verdadeira liberdade, ela não está no controle do mundo externo. Então, sua liberdade não está no controle da droga. Não viaja, não cai nessa ideia, sabe? Mas sim na ideia do nosso controle interior. Isso sim. Nossa maestria consiste no nosso controle do nosso mundo interior. Essa é a maior chave que a gente pode guardar para nós. Quando a gente assume a responsabilidade por a nossa experiência, né, por aquilo que está acontecendo internamente, a gente vai cultivar, ampliar a nossa consciência, né, e a nossa sabedoria.
Todos nós podemos ser sábios, não tenha dúvida disso aí, né? Então, a gente vai abrir um caminho mais para ter uma vida, com certeza, muito melhor, né? Livre dessas coisas que a gente está acostumado a ouvir muito, né? Que eu sou não sou contra o que os caras falam, não, porque, na verdade, para falar sobre isso, a gente precisa vivenciar isso, né? Não é necessário nada de sofrimento, de ilusão, sabe? É desnecessário você passar por isso. Agora, eu posso, olha como eu estou sofrendo, cada um tem uma história, e é natural que às vezes também, acontece isso comigo, né? Às vezes eu estava com dor de garganta, eu já estava com todo lugar que chegava, a garganta me derruba, essa historinha toda, né? Cada vez que dessa vez foi mais 2, 3 dias eu já resolvi, já fui atacar, fui fazer o que tinha que fazer, gargarejo, tomar remédio, seja lá, o que tiver que fazer eu vou fazer, para ficar bem, né? Beleza? Então é isso, estou muito feliz de poder dividir com vocês essa experiência, mais uma aula online. É muito legal assistir aula online, é bom, eu assisto, vocês não têm ideia do quanto eu já assisti de aulas online, sentar aqui, ouvir a pessoa falar, interagir muitas vezes. Aqui no nosso caso a gente está interagindo porque não é ao vivo, né? Mas, de todo modo, hoje é sexta-feira, amanhã, sábado ou domingo, a gente vai se encontrar novamente, ok? Eu desejo para vocês o que eu quero para mim. Muita paz, muita sabedoria e principalmente a ideia da responsabilidade sem peso. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço.